Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia. Quero te convidar para ir hoje ao profeta Isaías, capítulo 1. Muito bom estarmos na casa do Senhor, juntos em comunhão, desfrutando da presença, do amor de Deus, da palavra, do louvor. Tudo isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Isaías capítulo 1. Vamos ler do versos 17 ao 20. Isaías 1, 17 ao 20. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Podeis sentar. A nação de Israel se achava ameaçada pela invasão assíria. E o rei Ezequias procurava fazer uma aliança com o Egito, demonstrando visivelmente a incapacidade de confiar totalmente em Deus. O problema de Israel não era militar, não era econômico, não era político. O problema de Israel era teológico. A nação quase que inteiramente rejeitava a palavra de Deus. Nesse contexto de ceticismo, de desobediência, o profeta Isaías entra em cena e, como um arauto, como um pregador da palavra de Deus, ele apela ao povo que se volte para Deus. Isaías percebe que o juízo de Deus se aproximava. Ele sabia que só o arrependimento poderia salvar a nação da ruína. Nesse tempo em que nós estamos reportando, Deus disse: escrevam a mensagem numa tábua a fim de que fique registrado para sempre como testemunha eterna contra o povo. E aqui estamos lendo, ficou mesmo, né? Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar. Não nos fale mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo num muro alto. De repente o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Isaías 30, de 8 a 15. Imagine vocês, as pessoas daqueles dias sabiam que Isaías estava dizendo a verdade, mas eles não queriam ouvi-lo. Queriam ouvir coisas que não incomodavam. Em outras palavras, o povo estava dizendo
ao profeta Isaías: não pregue nada que atrapalhe as nossas diversões, não pregue nada que nos deixe ansiosos, inventem qualquer coisa, mas não nos fale a verdade. Irmãos, quando uma sociedade, quando uma geração chega a este ponto de dizer: eu sei que é a verdade, mas não quero a verdade, é uma situação gravíssima. E nós podemos associar o tempo de Isaías, que fazem já tanto tempo atrás, foi do ano 740 antes de Cristo. Nós podemos tomar esse tempo, essa época, e associar com os nossos dias. Será que os nossos dias, será que é verdade que o mundo de nossos dias aceita com bondade, aceita com boa vontade a palavra de Deus? Não parece. Não parece, porque os propósitos ideais do homem do século 21 são completamente estranhos e distantes da realidade da palavra de Deus. Eles já criaram leis, estabeleceram regras, costumes que contradizem frontalmente o ensino do Senhor Deus para o indivíduo, para a família, para o casamento, para a vida. A situação hoje é muito parecida. O mundo atual não admite a realidade do pecado. Eles dizem que o problema é falta de educação, é falta de conforto, é falta de uma vida de nível mais elevado, e então tudo se melhoraria, e a vida ficaria melhor, e o mundo ficaria melhor. Eles querem substituir coisas acessórias, ignorando o fundamento da vida. Porque o fundamento da vida é exatamente quando o homem faz tudo tendo em vista o seu Criador e a vontade do seu Criador. Nós não fomos criados para o pecado, fomos criados para a santidade. O pecado é uma comida indigesta. Quando o homem alimenta e vive do pecado, ele começa a passar mal, só que ele não entende. E aí este mal que ele começa a sentir aparece em forma da depressão, da ansiedade, do desespero, do vazio. E o homem sem Deus e no pecado, ele é quase igual uma história que me aconteceu quando eu era bem criança. Eu estava com meu avô, ele tinha um carro de boi, eu era bem criança. E eu chorei para ir com ele numa viagem que ele ia fazer lá por perto da cidade onde ele morava, e eu estava lá. E ele, muito cheio de amor pelo neto, me pôs no carro de boi e me levou. A gente tinha levado uma comida muito gostosa que minha avó tinha preparado cedo, e a gente ia passar num córrego onde os bois paravam para beber água, passavam dentro do córrego, cheio de pedrinhas, água límpida, cristalina, fresca. E ele disse: quando a gente chegar lá, meu filho, nós vamos sentar numa pedra, abrir as vasilhas e nós vamos almoçar. Isso seria lá pelas 9h30 da manhã. Eu: tá bom, então vamos sim, vô. E a gente chegou e almoçou ali, estava gostoso demais. E ele disse assim: olha, agora sobrou muita comida, sua avó pôs muita comida, a gente vai guardar, vai embrulhar de novo aqui nos tecidos, nos panos que ela pôs, vamos guardar, fechar direitinho, e a gente não vai carregar, a gente vai deixar guardado aqui atrás de uma pedra, e quando a gente voltar a gente come o resto. E eu, como criança, estava vibrando, com essa aventura. E meu avô, a gente seguiu a viagem e ficou guardado lá realmente. E ele fez o que tinha que fazer, colheu um milho, jogou dentro desse carro de boi com aquelas esteiras, como é que chama os fueiros, amarradinho, certinho, podia pôr muito milho. E quando terminou de preparar o carro, então, a carga, ele disse: vamos embora, vamos voltar. E tocou os bois novamente.
E eu comecei andando na estradinha e disse, eu vou na frente, porque eu queria chegar já para comer, estava com fome de novo. Ele disse, não vai. E ele cuidando dos bois, não podia sair. E eu disse, não, eu já vou, eu espero o senhor lá. E eu não sei como até hoje, eu parece que estava na estrada certa, mas em poucos minutos eu descobri que eu estava completamente perdido. E aí eu pegava pequenas estradinhas, trieiros que eu ia encontrando, e quanto mais eu corria, mais perdido ficava. É aí que eu queria chegar, e já eu conto o final da história. Mas o mundo está perdido, e quanto mais ele acelera e corre, mais perdido ele fica. Esse é o problema. Quando a gente está perdido, a gente não para pensar. A gente quer achar logo a estrada, e quanto mais você corre, mais pior fica. Resumindo a minha história para continuar a pregação, quando eu vi que eu estava perdido, nessa altura eu estava chorando, no meio do mato, perdido, e estava chegando à tarde, o sol já estava escondendo. Eu já tinha perdido acho que uns 40, 50 minutos correndo, sem saber para onde ir. Eu observei que lá na frente tinha um homem, conversando com outro homem, uma criança perto, numa cerca de arame. E eu disse, eu vou até lá. Cheguei lá e disse, moço, por favor, eu estou perdido. Meu avô estava vindo com um carro de boi, eu corri na frente, achei que eu conseguia chegar até o córrego, passagem do córrego lá, que vai para a cidade, e eu não me perdi, estou aqui. Ele disse, você está longe da estrada. A estrada é lá do outro lado. Eu disse, o senhor pode me ajudar? Ele pegou o menino, o rapazinho, disse, pega o cavalo, põe ele na garupa e leva ele até a estrada. E ele me levou até a estrada, mas o sol estava já entrando, querendo escurecer, e ele disse, é aqui. Eu pulei do cavalo e comecei a andar, querendo chorar, mas eu sabia. Ele disse, é aqui, então vou, não sei onde vai dar, não sei se eu encontro o meu avô, não sei se ele está para trás, para frente, não sei como é que vai ser. E quando eu levantei os olhos, eu vi um cavaleiro ao meu encontro. E eu olhei e vi, era meu avô. Aí sim eu chorei para valer. E ele desceu desse cavalo desesperado e me abraçou. Disse, meu filho do céu, onde você estava? Vô, perdi, pô, e chorava, e chorava. Ele me abraçava e disse, mas está tudo bem, eu vim atrás de você. Você não podia ter corrido à frente. Eu pensei que era fácil a estrada, eu pensei que era um caminho único. Ele disse, não era. Eu disse para você, não corre. E me pôs naquele cavalo, ele tinha deixado o carro de boi numa chácara, arrumado aquele cavalo, e a gente foi, tocou e foi direto para casa e disse, amanhã eu volto aqui e pego essas mercadorias, pego esses bois, e deixei numa chácara de um conhecido. E nós chegamos em casa e minha avó também estava desesperada. Já era noite. E aí quando ele contou o caso, minha avó, ela me abraçava e quase chorava também, e eu chorava. E resultado, o mundo atual é um mundo que perdeu a estrada, o caminho, e eles estão acelerados. Vamos fazer um grande show, vamos preparar um grande evento, vamos fazer uma grande competição, tentando preencher o vazio da perca da estrada, do caminho, do rumo, da direção. E está todo mundo desesperado, vazio, fazendo de conta que são felizes, mas na realidade são vazios. São pessoas que já não contentam mais com dinheiro, tudo é pouco, roupas boas é pouco, casas luxuosas é pouco, tudo é pouco, porque sem Deus tudo é totalmente nada. A situação hoje é esta. A Bíblia diz que Deus julgou todas as sociedades do passado que enveredaram por caminhos de engano, de perdição. Deus julgou os pecados, e eram pecados menores do que estes que são praticados atualmente. Nenhuma outra geração, irmãos, tem matado mais bebês do que a nossa geração, através do aborto. Se um cidadão brasileiro bater na cara de outro cidadão, o Código nosso penal exige que o mesmo preste algum serviço social. Mas se ele bater em um cão, a pena é de 9 anos de reclusão.
Uma sociedade que dá mais valor a cães do que a seres humanos, certamente está prestes a ser julgada. A criminalidade entre os adolescentes cresce assustadoramente. Até parece que o crime compensa, porque o exemplo começa lá de cima, dos altos escalões. No ano passado, a Marcha para Jesus aconteceu na mesma semana da parada gay. A televisão brasileira dedicou 80% do tempo para comentar a parada gay e apenas 5% para comentar a Marcha para Jesus. Ou seja, as coisas de Deus, segundo plano, terceiro, último plano, todos estão dizendo: Deus não nos interessa. Às vezes não está dizendo com a boca, mas está dizendo com as atitudes, com os atos, com as escolhas. Descaradamente a nação tem chutado Deus para fora das escolas e dos tribunais e dos departamentos públicos. Tiraram todos os símbolos religiosos, repartições públicas, e a nação está indo à falência. O ensino religioso sofre severas restrições nas escolas, enquanto a homossexualidade, a ideologia de gênero são ensinados como coisa natural. A geração atual não escapará ilesa. A tempestade está se aproximando. O salmista descreve como o julgamento de Deus virá de repente. Salmo 7, verso 12, ele diz: se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. A nossa geração quer ouvir lisonjas, mas somente a verdade liberta. Caminhamos para o fim. Caminhamos para o tempo em que a verdade será rejeitada. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que crerem, todos os que creram, todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, quando o homem rejeita Deus, outra figura vai aproveitar para assumir o seu espaço. Quando o homem rejeita a verdade, a mentira vai entrar naquele vácuo. A Bíblia diz que Deus permitirá a operação do erro, porque não creram a verdade. Esses tempos escatológicos já chegaram. O que devemos fazer? Quando Deus deu a profecia para Isaías, ele acusou, denunciou o pecado daquela geração, mas ele não deixou aquela geração sem luz. Ele apontou caminhos, ele mostrou soluções, ele convidou aquela nação ao arrependimento, ele preveniu aquele povo de que aquele caminho tinha que ser abandonado. Será que Deus também não está insistindo permanentemente com a geração dos nossos dias, nos chamando para perto dele, apelando para que nós deixemos todo e qualquer caminho mundano, pecaminoso, que confronta a verdade, para servi-lo? Será que Deus, na sua bondade, não tem demonstrado o quanto Ele nos ama, ao apelar para todos nós que nos arrependamos, que nos voltemos para Ele? Creio que sim. Ninguém poderá dizer: Deus, o Senhor foi implacável, o Senhor não nos deu tempo, não nos deu oportunidade. Ninguém poderá dizer isto a respeito de Deus. Deus continua esperando, Deus continua fazendo um clamor, Deus continua, ao mesmo tempo que Ele denuncia o pecado e queixa-se do pecado, Ele também apresenta o Salvador, apresenta a misericórdia e a graça. Então vamos lá, vamos ver pela palavra de Deus quais são os conselhos de Deus para as gerações passadas e para a nossa geração. O que devemos fazer? Número 1, devemos dar ouvidos à mensagem que está sendo pregada por homens de Deus sérios e fiéis. Não será difícil conhecer os profetas de Deus de nossos dias. Sabe por quê? Você vai compreender que os homens de Deus verdadeiros, fiéis, nunca prometem prosperidade para rebeldes, nem bênçãos para infiéis,
não falam palavras aprazíveis para pecadores. Os profetas de Deus sempre desafiam seus ouvintes a uma rendição completa e a uma obediência irrestrita a Deus. Mas quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Isso foi no tempo de Ezequiel. Ezequiel disse: vocês estão me desprezando, mas vai chegar o tempo que vocês saberão que houve um profeta no meio de vocês. É bem verdade hoje não, em todos os tempos, que é muito melhor ouvir palavras que estimulam o nosso ego, que satisfaz nossos caprichos, palavras aprazíveis. Mas eu volto a repetir, os verdadeiros profetas de Deus não foram aparelhados, não foram formados para preencher o nosso ego, mas para quebrar o nosso ego e nos abrir o coração para Deus. E estas mensagens podem ser duras na primeira vista, primeiro ouvir, porém elas produzem um peso de arrependimento, de retorno a Deus, que depois trarão, junto com isso, uma paz verdadeira. Segundo, o que devemos fazer quando chegamos em tempos cruciais de decisões? Devemos rejeitar as fábulas, as histórias fantásticas que estão sendo contadas nos púlpitos como se fossem a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas a histórias fictícias. Nós não precisamos ouvir histórias, precisamos de ouvir a verdade. Cuidado com os pregadores que só pregam o que o povo quer ouvir, o que o povo gosta de ouvir. Pregadores que elaboram histórias fantásticas para emocionar, que prometem paz quando não há paz. Nos dias de Jeremias, o Senhor disse: curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz quando não há paz. Não adianta tentar curar a ferida mal curada. Isso vai dar problema mais na frente. Deus vem com um bisturi, às vezes Ele corta mesmo, mas Ele corta aquilo que está querendo te matar. Ele corta e lança fora para você ter saúde. Então aceite o tratamento de Deus, porque Deus te ama. Ele sabe aonde está a raiz do problema. Ele vai até a raiz para desarraigá-la, para dar a você uma saúde perfeita. Sobre os falsos profetas diz o Senhor: porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Jeremias 29, verso 9. Tenha cuidado com o que você lê e ouve. Os falsos profetas podem estar muito perto de você. Às vezes tem falso profeta entrando na sua casa, pelos meios de comunicação, pela internet, pela televisão. Veja se são homens que estão apelando para a reconciliação, homens que têm um sentimento profundo no coração de ver todos salvos, nenhuma pessoa condenada, nenhuma pessoa caminhando para a perdição eterna. Estes homens, eles podem ser até certo ponto um pouco sisudos, um pouco rudes, mas como João, que apareceu pregando no deserto naqueles dias, João apelava àquela multidão dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus está chegando novamente. O reino de Deus em plenitude está vindo. O reino de Deus já está entre nós. O Senhor já plantou dentro de nós o seu reino. Muitos de nós, se não todos que aqui estão, já fazem parte desse reino. Mas Ele está vindo em sua plenitude. Ele virá e encherá toda a terra, a Bíblia diz. Os falsos profetas podem estar muito perto de você. Muito cuidado. Ore a Deus todos os dias para não ser enganado pelas falsas
mensagens que circulam por toda parte do globo terrestre, através desses meios tão rápidos e eficazes de comunicação modernos. Jesus disse, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Mateus 24, 24 e 25. O que devemos fazer? Devemos nos arrepender dos nossos pecados pessoais. Tire um pouco os seus olhos agora do mundo, das nações, das massas, das multidões, caminhando de forma aleatória. Olhe agora para você. Pense no seu próprio coração. Pense em sua própria maneira de viver. Esqueça os que estão pelo lado de fora. Preocupe-se agora primeiramente com você. É tempo de olhar para dentro de si mesmo, de considerar cada aspecto da nossa vida, nossas escolhas, nossos ideais, aquilo que dirige a nossa vida. Olhe para dentro de você. Davi sabia que somente Deus podia entrar, vasculhar o nosso interior de uma forma perfeita. Então Davi orou ao Senhor dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Que oração sábia, que atitude sábia deste homem chamado Davi. Deus, nem eu mesmo conheço os meus próprios erros, eles estão entranhados na minha natureza pecaminosa, e há coisas que eu acho que está certa, mas não está. Então o Senhor que conhece tudo, sonda-me, mostra-me, Senhor, livra-me, Senhor, dos caminhos perversos e maus. Que oração sábia, um homem ou uma mulher que se ajoelha, que busca Deus, dizendo a Deus: Deus, guia-me na verdade, eu quero ir para o céu, eu quero ter vida eterna, eu quero ser, Deus, um instrumento da sua graça neste mundo, eu quero servir de inspiração para minha família, eu quero que meus filhos olhem para mim e queiram seguir o meu exemplo de fé em Deus. Talvez você não precise falar muito, mas você precisa de ser. Antes de falar, precisamos de ser. Um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, será perfeitamente observado e servirá de inspiração para todos ao seu redor. O que devemos fazer quando sabemos que estamos chegando tão próximo a esses dias finais? Devemos nos aproximar de Deus com o coração inteiro e quebrantado. Tiago escreveu uma palavra tremenda, tão prática, tão sadia para a vida espiritual. Ele disse: senti as vossas misérias. Hoje de manhã nós estávamos aqui pregando, ensinando sobre como o Evangelho foi oficialmente, para a casa de um gentio, Cornélio. Pedro foi enviado por Deus como um representante apostólico, levar o Evangelho a uma família gentílica. Até aquele momento já havia gentios convertidos, mas até aquele momento nunca um apóstolo tinha saído especificamente do redil judaico-cristão para deslocar para uma casa, uma família gentílica. Então Deus deu aquela visão tremenda para Pedro, que vocês aprenderam aqui hoje de manhã. Deu uma visão também para o gentio, para o Cornélio, o gentio Cornélio, comandante italiano de um regimento militar romano naqueles dias. Era um homem temente a Deus, mas não conhecia o Evangelho. Então nós estávamos falando sobre isso aqui hoje. E embora Cornélio fizesse orações e esmolas, nós entendemos aqui hoje numa análise, que Cornélio era diferente dos outros religiosos. Ele era religioso, mas diferente, porque a maioria dos religiosos do mundo acham que com as suas obras eles poderão comprar a justiça de Deus, e não podem.
Muitos religiosos acham que com suas esmolas, com suas orações, com seu ritualismo, ele pode entrar no céu, e não pode. A diferença é que Cornélio fazia tudo isso, mas sabia que o que ele fazia era insuficiente. Ele sabia que ele se esforçava no máximo para agradar a Deus, mas quando chegava no máximo do que ele podia fazer, ele sabia, ele entendia: eu não consegui. Deus é mais santo, Deus é mais perfeito, Deus está mais elevado, a minha religiosidade é insuficiente. E então Deus viu que o seu coração era sincero e que ele queria a verdade. Então Deus preparou para enviar Pedro à sua casa. Este é o começo da vitória, você saber que você é insuficiente. É você entender que a sua religiosidade é insuficiente. É você entender que as suas obras são insuficientes. Você deve fazer o melhor, mas mesmo o melhor que você faz não te dá direito à reconciliação, não te dá direito ao perdão, não te dá direito ao céu. Então você chega no seu limite e diz: Deus, salva-me. Muitos acham que estão salvos e não estão. Cornélio sabia, sendo um dos melhores religiosos do seu tempo, ele sabia que não estava salvo. E aí nós lembramos, que a mensagem atual é dos pregadores que são mais populares do Brasil, do mundo. Eles chegam diante do seu auditório e dizem assim: vocês são campeões. Eu lembrei do Jim Swaggart que dizia: campeões? Vocês são fracassados. Ninguém quer ouvir que é fracassado. Mas você só pode chegar a verdadeira posição de um vencedor se você começar sabendo que você é um fracassado. É a partir da nossa completa insuficiência é que Deus faz de nós um homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança. É deste homem que diz: sou pecador, que Deus faz uma nova criatura, um novo homem, e reveste ele de justiça, não de justiça de obras humanas, mas da justiça da obra feita na cruz. Então Tiago disse: senti as vossas misérias. Como é que um auditório que o pregador quer agradar, chamando todo mundo de campeão, vai sentir miséria? Acho que Tiago estava bem longe desses pregadores de autoestima, de autoajuda, Senti as vossas misérias. Tiago, que é isso? Me faça sentir bem comigo mesmo. Tiago disse: não, eu quero fazer você sentir mal com você. É a hora que você sentir mal com você, que você vai olhar para a cruz, você vai entender porque Jesus foi para lá, foi levado à cruz. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui está o verdadeiro caminho para subir alto. É para baixo. Você só vai subir alto se você aprender a descer, se você aprender a humilhar-se, se você aprender a colocar-se debaixo da mão potente de Deus. Amados, nós sabemos que a tempestade está se aproximando e nós não vamos ter muito tempo para nos preparar, mas nós temos que estar numa condição em que o nosso coração e o nosso espírito não ficará perturbado. E a única maneira de fazer isso é gastar tempo na presença de Deus, contemplar a sua face, buscar a sua face. Nós precisamos nos prender em Deus de joelhos, até que estejamos inteiramente convencidos de que Ele nos aceitou, de que Ele nos recebeu. Você não pode descansar até que você tenha certeza que Jesus já ouviu o seu clamor, o seu arrependimento foi aceito e a graça de Deus te alcançou. O que devemos fazer? Devemos aguardar o livramento de Deus para não ser julgado com este mundo. Deus prometeu em sua palavra que não julgará o justo com o ímpio. Não estaremos aqui por ocasião da tempestade. Para aqueles que servem o Senhor haverá livramento.
É aí que o clamor, é aí que a humilhação, é aí que o lamento vai fazer diferença. Aqueles que humilharam-se debaixo da potente mão de Deus serão livrados da tempestade que se aproxima. Aqueles que queriam diversões e queriam viver dando expansão a seus pecados, vão chorar. Jesus disse: vai ser assim mesmo. O vosso tristeza converterá em alegria. Nesse tempo o mundo chorará e vocês se alegrarão. Agora o mundo alegra e vocês compadecem, choram, mas naquele dia haverá uma reversão. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, versos de 1 a 3. Deus tem um compromisso com aqueles que o temem, e Deus não deixará aqueles que o temem debaixo dos seus juízos duros e perversos. Não, Deus não vai julgar o justo com o ímpio, não. O justo já foi julgado em Cristo na cruz. Quando você abriu o seu coração e aceitou Jesus, Ele já sofreu a condenação em seu lugar. Ele já levou a maldição em seu lugar. Deus não cobrará a mesma dívida duas vezes. Jesus, quando estava morrendo, disse: Pai, está pago, totalmente pago. Deus não vai cobrar de novo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Então qual é a proposta de Deus para esta geração que teme o nome dEle? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aonde Deus vai guardar a sua igreja, onde Jesus vai guardar os seus filhos, quando os juízos estiverem caindo sobre este mundo, Deus vai nos guardar no céu, na casa do Pai, na presença dEle. Jesus disse: Pai, eu quero que onde eu estiver eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Finalizando, todas as promessas de Deus necessariamente devem passar pelo Calvário. O profeta Isaías disse, falando em nome do Senhor: vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Só tem um lugar do universo onde o pecado imundo, impuro, pode se tornar lavado, santificado. Só tem um lugar onde o homem manchado pelo pecado pode se tornar mais alvo do que a neve, limpo, purificado de toda mancha e nódoa. Aonde é este lugar? Na cruz, no Calvário. Olha para Cristo, olha para a cruz, contemple o seu Salvador, veja a fronte dele sangrando, a coroa de espinhos, veja as suas costas cortadas, veja o seu corpo banhado de sangue. O que ele está fazendo ali? Ele está morrendo pelos nossos pecados. O que vai acontecer se olhar para ele? Deus disse: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, olhai para mim, sereis salvos. O Senhor está verdadeiramente preparando, organizando, trabalhando para que o sacrifício de Cristo seja, o resultado desse sacrifício seja uma igreja santa, limpa, sem nódoa, sem mancha, a quem Ele vai apresentar para Ele mesmo como uma noiva pura e imaculada. Glória a Deus! Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Diga: eu quero, Senhor.
Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Diga: eu quero, eu estou ouvindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo seu poder, pelo seu nome que resplandece na minha conversão, no meu arrependimento, no meu lamento, no meu entristecimento pelo pecado. Obrigado, Jesus, porque eu cantarei na tua presença o hino da vitória. Louvado seja Deus. Curve as suas cabeças. Querido Jesus, Rei da glória, Príncipe da paz, Deus forte e poderoso, nós nos curvamos diante de Ti nesta noite. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, todo o nosso pensar, nosso existir. Nós colocamos perante o Senhor nosso propósito de andar com Jesus, de desviar do mal, de apegarmos ao bem, de amarmos a palavra, de estarmos na Tua casa, estarmos juntos como família, como corpo de Cristo, como filhos de Deus. Pai, abençoe nossa família, nossos filhos, abençoe nossa casa. Senhor, estenda esta salvação a todos os nossos familiares, que todos possam ser alcançados pelo nome poderoso de Jesus, que todos possam ser transformados pelo poder da sua palavra. Obrigado, Jesus, nós te adoramos, te amando e te servindo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo.